Boa noite a todos, graça e paz. Como é bom, como é uma alegria para cada um de nós estarmos iniciando esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E o nosso desejo é que a paz de Cristo reine sobre a minha, sobre a sua vida. Nosso objetivo nessa noite é adorar e exaltar aquele que é digno de todo louvor, de toda adoração. Eu quero ler um texto que está lá em João capítulo 14, a partir do verso 27, ou melhor dizendo, apenas o verso 27, que diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Jesus disse que daria uma paz totalmente diferenciada. A paz que é dele, e a paz que invade o nosso coração, é a paz que nós temos a certeza de que um dia estaremos com ele. E hoje o nosso objetivo é adorar, é bendizer o nome do nosso Deus. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por mais este culto, por mais este momento de louvor e adoração a Deus. Abençoa cada um que está assistindo neste momento, ou melhor, participando. Nós não estamos apenas olhando e assistindo, nós estamos participando do culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Abençoa cada um, Pai. E obrigado por essa paz que vem do Senhor. Abençoa tudo que há de acontecer. Nós entregaremos esse louvor ao Senhor e pedimos também que a Tua palavra entre nas mentes e corações, produza a Tua palavra não volta vazia, e a Tua palavra é viva e eficaz sobre as nossas vidas. Nós te pedimos, nós te agradecemos e nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos declarar que Ele é exaltado em todo o tempo. Ele é exaltado, um rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, um rei exaltado no céu. Ele é exaltado, um rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, um rei exaltado no céu. Ele é exaltado, um rei exaltado no céu. Ele é exaltado, um rei exaltado no céu. Ele é exaltado, e só um é digno de louvor, é o Senhor dos exércitos. Essa música é tão simples, eu gostaria que você cantasse junto conosco. Ela só diz assim: digno é o Senhor, Senhor dos exércitos. Adoramos ao Senhor, adoramos
adoramos com louvor. Digno de louvor é o Senhor dos exércitos. Digno de louvor é o Senhor dos exércitos. Adoramos ao Senhor. Adoramos com louvor. Digno de louvor é o Senhor dos exércitos. Digno de louvor é o Senhor dos exércitos. Adoramos ao Senhor. Adoramos com louvor. Digno de louvor é o Senhor dos exércitos. Digno de louvor é o Senhor dos exércitos. Adoramos ao Senhor. Adoramos com louvor. Digno de louvor é o Senhor dos exércitos. Digno de louvor é o Senhor dos exércitos. Adoramos ao Senhor. Adoramos com louvor. Ele é digno de toda adoração. Em meio a esse tempo que nós estamos vivendo, me veio à mente essa canção que diz que, rompendo em fé, minha vida irá muito mais além. Rompendo em fé, a gente vai avançar em todo o tempo, amém? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé.
Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e mares, desertos e vales que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. É isso que Deus deseja, que eu e você possamos romper em fé, independente das situações. Amém? Como foi anunciado, nós vamos meditar em algo que eu acho tremendo, eu acho maravilhoso. Quando a gente entende que os olhos do Senhor estão sobre a minha vida, estão sobre a sua vida. Eu quero ler um texto que está lá em Isaías capítulo 66, verso de número 2. Estaremos meditando sobre o tema, sob o olhar do nosso Deus. Isaías 66, verso 2. E o texto diz assim: a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei? Para o humilde e contrito de espírito, que treme da minha palavra. Sob o olhar do nosso Deus é o tema que meditaremos nesta noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus, aqui está a tua bendita, maravilhosa e rica palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. E nós clamamos, Pai, em nome de Jesus. Pedimos que essa palavra lida torne-se revelação muito clara a cada um que está participando deste culto neste momento. E eu oro, Senhor, que seja assim, em nome de Jesus. Amém. O profeta Isaías, cujo nome significa o Senhor Deus, salvação, escreveu nesse livro, um livro profético, e um livro que retrata a vida de Jesus Cristo. É o profeta que mais fala sobre Cristo no Antigo Testamento. E ele enfrentou vários reis, teve um chamado profético muito forte. E no reinado de Manassés, ele teve que falar muito franco com ele era muito ousado. Terminou cerrado ao meio, terminou de uma forma trágica, porque falava a verdade, porque era usado por Deus para ser profeta nesse tempo. E esse capítulo 66 especificamente, ele fala de uma ameaça contra os ímpios, uma ameaça para aqueles que vivem na iniquidade, uma ameaça para aqueles que vivem no pecado. E também há uma questão, há uma controvérsia a respeito do templo, que é citado no livro também de Isaías. E hoje nós vivemos, um tempo como esse, o templo vazio, mas a igreja não está vazia, a igreja somos eu e você.
e ela está espalhada pelos 4 cantos do planeta. Muitas e muitas pessoas estão ouvindo a palavra. E esse tempo é tão especial, quando nós podemos meditar de uma forma específica na palavra e ver o que o profeta também está dizendo para aquele tempo e para os nossos dias. E esse livro também, esse capítulo especificamente, também trata sobre o julgamento dos pecadores, né? Ou dos percadores, né? A palavra que a gente pode até inventar, né? Não existe essa palavra, mas o pecado só traz perda, né? Então, aqueles que vivem no pecado são os percadores, não são só apenas os pecadores, porque a gente perde muito, e quem peca perde. E o texto também fala sobre a glória vindoura de Sião. Ele também trata de um discurso contra os costumes pecaminosos daquela época, que estava numa adoração controvertida, durante especificamente esse reinado, o reinado de Manassés, que foi um reinado muito difícil. Está incluso entre aqueles reis que não foram os reis segundo o que Deus gostaria que fosse. Mas o texto vai dizendo que há um olhar de Deus sobre a minha e sua vida, e que maravilhoso é saber que Deus está olhando para nós. E em 2 Crônicas também vai falando que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Essa descrição é tão maravilhosa, dizendo que os olhos do Senhor estão olhando para mim, estão olhando para você, estão rodando toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele, é totalmente voltado para ele. E o que eu quero dizer é que os olhos do Senhor, os olhos de Deus, eles não estão desatentos. Os olhos do Senhor não estão desatentos. Eles percorrem todo o planeta para quê? Para mostrar quem Ele é. E o nosso Deus é forte, o nosso Deus é soberano. O nosso Deus controla todas as coisas. E se não fosse Deus, nada existiria. Pois tudo foi criado por Ele, e para Ele, e por meio dEle. Como nós vemos na descrição do apóstolo Paulo. E é uma verdade, e o texto vai dizendo: a minha mão fez todas estas coisas, tudo foi criado por Ele, e assim todas elas vieram a existir. A gente vê essa descrição muito clara no livro de Gênesis, na criação. E aqui a gente vê o que? A onipotência, a onipresença, a onisciência desse Deus a quem nós servimos. O Deus maravilhoso. E a oração, uma oração maravilhosa também descrita sobre o poder deste Deus, que governa todas as coisas, que governa a minha e a sua vida, também está lá em 1 Crônicas 29:10, quando há uma oração de Davi, né? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 20, 29, a gente vai vendo lá, quem é o nosso Deus. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, a partir do verso 10, vai dizendo: pelo que Davi bendisse ao Senhor na presença de toda a congregação, dizendo: bendito és tu, ó Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tu és o Senhor, a grandeza e o poder e a glória e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra, teu é o Senhor, o reino, e tudo te exaltastes como chefe sobre todos. Tanto riquezas como honra vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti, e do que é teu, nós te damos. Mas voltando ao texto, que também fala sobre essa onipotência, a onipresença de Deus. A minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas vieram a existir. Isaías 66, verso 2. Diz o Senhor: mas eis para quem olharei, para o humilde e contrito de espírito, que treme da minha palavra. Então esse texto mostra claramente algumas características que precisamos ter para que Deus olhe para nós. Características que precisamos ter para com Deus também, para que Ele fixe o seu olhar sobre nós. E vai dizendo primeiramente, Deus olha para o humilde. Em Provérbios vai dizendo que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mateus 5:3 vai dizendo: bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes, são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus.
As bem-aventuranças falam de muitos valores que devem permear, né, a vida de todo cristão. E uma delas é essa realidade de sermos humildes. O reino dos céus é para os humildes e não para os soberbos. Toda soberba atrapalha a vida de qualquer pessoa. Agora, quando fala de humilde de espírito, ao contrário do que muitas pessoas possam imaginar, não é aquele que é um coitadinho, aquele que é o pobrezinho, não é isso. É uma pessoa tímida, né? Uma pessoa que tem uma condição financeira desfavorável, nada disso. Na verdade, trata-se de quê? De um discípulo, um seguidor de Jesus de verdade, aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, que conhece as suas limitações e fraquezas, que reconhece que sem a graça de Deus é impossível viver uma vida cristã autêntica. E essa é a verdade, isso é ser humilde. É humilde para reconhecer também, e acima de tudo, que nós somos totalmente dependentes do Senhor. E humilde para reconhecer que se estamos vivos hoje é por causa da misericórdia dele que se renovou sobre nós. Você está aí respirando? Eu também estou. Por causa da graça, da misericórdia do Senhor. E Ele quer que a gente seja humilde. Humilde para reconhecer quem Ele é. E humilde para reconhecer quem nós somos. E eu tenho visto claramente no meio dessa pandemia, no meio desse isolamento, no meio dessa crise mundial, provocada por um vírus, que colocou todo mundo de joelhos. Eu vejo que Deus mostra claramente, e Deus permitiu que isso acontecesse, para que reconheçamos quem Ele é e quem nós somos. Somos totalmente dependentes dEle. Totalmente dependentes dEle. E nós precisamos mostrar essa virtude, né? Nós precisamos ser humildes diante dEle. E nós mostrarmos também humilde quando reconhecemos que nada somos sem Ele. E que nós precisamos muito, muito de Deus. Aprender, muitas vezes, com quem sabe mais do que nós. Nós precisamos ser humildes. E humilde é aquele que aprende também, que tem vontade de aprender. Muitos querem ensinar, se destacar, muitos querem estar à frente de algum trabalho, até na igreja, mas é necessário humildade, é necessário preparo. Paulo teve que se preparar antes de ser o grande apóstolo Paulo, por muitos anos. Moisés precisou se preparar antes de levar o povo no deserto. Davi precisou se preparar. Todos nós precisamos de preparo. José precisou se preparar antes de chegar a ser governador do Egito e fazer um trabalho fantástico que eliminou a fome de tantos lugares naquela época, naquele tempo. É necessário preparo. É necessário humildade para aprender. É necessário dar tempo ao tempo. Deus se revela com o tempo. E precisamos aprender que Deus vai se revelando e Ele vai se revelando para os que nele esperam, para aqueles que não se precipitam. É necessário ser humilde para reconhecer que nós precisamos, sim, precisamos da igreja. Quantos estão saudosos da igreja? Quantos estão saudosos de estar reunidos como igreja? É bem verdade, sabemos disso, a igreja somos nós, mas quantos estão saudosos de estar aqui? Eu estou aqui pregando e tudo vazio, só tem alguns irmãos participando conosco, que estão ajudando aqui na projeção. Mas era necessário esse tempo. Seja humilde para reconhecer que você precisa da comunhão, precisa da igreja, precisa dos irmãos, precisa do apoio pastoral, você precisa de um dos outros. E acima de tudo, você precisa do Supremo Pastor, Jesus Cristo. Ele mesmo diz lá em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos muito dele. Precisamos dessa humildade. Você tem sido uma pessoa humilde de espírito, como é uma das bem-aventuranças? Ou uma pessoa que muitas vezes a soberba está aflorando, cheia de si, muitas vezes até vivendo uma vida dentro e fora dos padrões que Deus quer para você e para nós. Mas é necessário pagar um preço. Precisa aprender que precisa pagar um preço de viver uma vida seguindo os passos de Jesus. É isso que nós precisamos. Quem é humilde? É aquele que depende totalmente do Senhor. O que eu estou fazendo está agradando a Deus?
Será que Jesus faria da forma que eu estou fazendo? Será que estou sendo humilde segundo o que Ele quer? Deus está olhando para os humildes. Então vale a pena ser humilde, porque Ele vai olhar para você. Vale a pena sermos humildes diante dEle. Deus olha também para aquele que é contrito de espírito. Contrito de espírito. A palavra do Senhor nos garante que Deus não resiste a um coração contrito, quebrantado, dependente dEle. Quanto tempo faz que você não chora mais diante do Senhor? Hoje mesmo eu me peguei logo cedo pela manhã chorando diante de Deus, e clamando por misericórdia, pedindo o seu socorro, a sua ajuda, o seu auxílio. E como nós precisamos voltar a ter esse coração contrito. O Salmo 34, verso 18, ele diz assim: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O Salmo 51, 17 vai dizendo: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Isaías 57, 15 vai dizendo: porque assim diz o Senhor, alto e o excelso, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Que bênção saber disso. Ele vivifica o coração dos contritos. Ele trabalha no coração também dos humildes. Ele vivifica o coração e o espírito daquele que é humilde diante dele. Um coração contrito é um coração arrependido. Nós vimos isso no Salmo 51, quando ele escreve esse salmo tão maravilhoso. Davi, depois de um tempo onde ele entendeu o pecado que ele havia cometido, e ele chega diante de Deus com um coração contrito, quebrantado. Quando nós pecamos e desejamos perdão, um coração quebrantado, um espírito contrito, significa sentir o quê? A tristeza, segundo Deus, a tristeza que opera, arrependimento. Arrependimento, não adianta apenas ficar triste, precisa se arrepender, precisa mudar de vida. Aqueles que têm o coração quebrantado e o espírito contrito estão o quê? Estão dispostos a cumprir algo, ou seja, toda e qualquer coisa que Deus lhe pedir. Se Deus pede, a gente tem que fazer. Não pode ser soberbo e dizer: não, eu vou fazer do meu jeito. Eu faço do jeito que eu aprendi, do jeito que eu estudei, do jeito que eu vivi a minha vida, do jeito que meus pais ensinaram. Isso não vale nada. A gente tem que fazer de acordo com o que Deus manda fazer. E aqueles que têm coração quebrantado, espírito contrito, está disposto a cumprir toda e qualquer coisa que Deus pedir para nós fazermos, e assim Ele vai proceder. Humildade, contrição. Eu tenho visto nesse tempo, não sei se você tem percebido, eu percebo. Contrição, quebrantamento, pedido de misericórdia, para que Deus leve esse vento embora logo. Ninguém aguenta mais ficar recluso dentro de uma casa. Ninguém aguenta mais não poder vir no culto. A minha sogra, ela fica triste, ela fala assim: eu não consigo entender, não pode ir para a igreja mais. Ela fica triste, tantos anos que ela sempre esteve ali na igreja, participando. E como ela, tem muitos hoje. Você que está me assistindo, talvez está aí, doido para estar aqui, mas não pode. Porque nós temos que respeitar. Há um vírus circulando, precisamos ser prudentes. Precisamos ter cautela com relação a tudo que está acontecendo. Mas, na verdade, o que nós precisamos? Aprender com tudo isso que está acontecendo. E ter o nosso coração contrito, quebrantado. Eu vejo que eu pelo menos tenho experimentado isso na minha vida. Esses dias eu estava compartilhando com a minha família, que esse tempo tem me deixado mais fervoroso, mais convicto. Isso está acontecendo também na vida de muitas pessoas, glória a Deus por isso. A contrição, a humildade diante de Deus promove tantas coisas maravilhosas. E o texto vai dizendo, Ele vai olhar para mim e para você. Que coisa maravilhosa, né? Ele vai olhar para aquele que é contrito, que é humilde, e também olha para quem, para encerrar essa mensagem de hoje, para quem treme da sua palavra.
treme da sua palavra. O que quer dizer isso, treme da palavra? Você vai ler a palavra tremendo? Não, não é isso que o teu texto está querendo dizer. É o que tem temor da palavra de Deus. Mas em Provérbios vai dizendo que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E eu tenho visto muitas pessoas que se achavam tanto no meio social que nós vivíamos. Estavam só olhando para as riquezas, estavam olhando só para aquilo que podiam conquistar. Estavam fazendo tantos projetos esse ano. Nós vamos fazer, nós vamos acontecer, vai acontecer tanta coisa nesse ano 2020. Esse vai ser o ano, esse vai ser o ano da conquista. E no final, foi tudo por água abaixo. Furou o planejamento. Não tem planejamento coisa alguma. E a gente tem que viver cada dia. Basta cada dia a sua dificuldade. Hoje, eu entendo que eu preciso viver para o dia de hoje, os seus problemas, suas dificuldades. Amanhã é outro dia. E a gente aprende a viver totalmente na dependência do Senhor. E como nós precisamos tremer da palavra, ou seja, viver. Tremer da palavra quer dizer levá-lo a sério. Não ler por ler a palavra. Ler esse livro chamado Bíblia Sagrada como um livro que é poderoso, um livro que transforma, um livro que muda, como diz lá em Hebreus, sempre ter repetido isso, que divide juntas e medulas, trabalha nas profundezas do nosso ser. Que livro tremendo, que livro maravilhoso. Tremer da sua palavra, a palavra que é fiel, a palavra que é viva. E nós precisamos não apenas ser ouvintes, mas temos que ser praticantes da palavra de Deus. Lá em Tiago 1:22 vai dizendo assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você quer se enganar? Leia a palavra como um livro qualquer. E leia a palavra e não cumpra a palavra. Aí você vai estar enganando a si mesmo. Mas o texto vai dizendo: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Toda a Escritura, 2 Timóteo vai dizendo, toda a Escritura, ela é divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar. 2 Timóteo 3, 16, 17, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus ou a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Amém? Nós precisamos entender que Deus está olhando para isso. Aquele que é humilde. A gente podia escorrer mais. Mas se você entender que Deus está olhando, como diz lá em Crônicas, os olhos do Senhor estão passando por toda a terra. Os olhos do Senhor estão olhando para nós aqui. Os olhos estão olhando para você que está aí participando e prestando esse culto junto conosco. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele, e o Deus está olhando para esse, aqueles que são humildes, aqueles que são contritos de coração, aqueles que tremem da sua palavra. Você acredita que os olhos do Senhor estão sobre a sua vida? Os olhares de Deus estão sobre você? Você crê que Ele quer se mostrar forte para com a sua vida? Você crê que o nosso Deus tudo vê, tudo sabe, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente? Então o que nós precisamos fazer é tomar uma postura de não fazer nada que esteja de desacordo com a palavra de Deus, como nós precisamos. Costumamos dizer que o nosso telhado é de vidro, Deus está vendo tudo. Não adianta querer nos esconder. O Salmo 139 vai falando: se suba aos altos céus, lá estarás. Se ao mar profundo for, lá também me encontrarás. Não adianta, a gente não pode fugir dele. Ele está olhando. E a mesma forma, quando a gente está olhando para os nossos filhos, né? Quando são pequenos e também adultos, e a gente olha, eles estão fazendo, às vezes, você olha para eles, eles não estão nem percebendo que você está olhando para eles, estão fazendo a coisa certa, e você fala: que legal, que bom. Eu vejo que Deus é a mesma coisa, Ele está olhando para nós, os olhares dele estão sobre nós, e a gente precisa tomar essa postura de fazer, como eu disse, nada que esteja de desacordo com o que Ele quer para a minha vida. Então, quando nós formos ofendidos, nós vamos pedir graça e direção a Deus para não retribuir com a mesma moeda. Quando formos querer mentir sobre alguma coisa, nós vamos frear a nossa língua. Nós vamos parar de querer falar desse ou daquele, falar de um de outro.
Quando nós estivermos irados, a gente vai fazer o que a palavra diz, não pequemos, né? Irados podemos ficar. Quando nós olharmos para uma pessoa e tivermos dificuldade de liberar perdão, a gente vai pedir graça a Deus e dizer que nós precisamos amá-la segundo o nosso coração, segundo o coração de Deus. Eu creio que é hora de nós reconhecermos e revermos o nosso cristianismo. Como a gente precisa rever esse tipo de cristianismo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Eu acho que tudo isso que está acontecendo é uma reflexão sobre o cristianismo que a gente acha que está vivendo. Será que os olhos do Senhor estão sobre a sua vida? Nós precisamos entender que os olhos do Senhor passam por toda a terra. E Ele está vendo todas as nossas atitudes. Havia um grupo chamado Vencedores por Cristo, eles fizeram uma música muito maravilhosa, assim, cabe agora, cabe a gente, comprometer-se e vestir a camisa. E antes de começar, deixa de ouvir falar, deixa de ouvir dizer, tempo de avaliar e compreender o que é ser um cristão verdadeiro. E é isso que nós precisamos nesse tempo. Eu gostaria de orar pela sua vida. Feche seus olhos e saiba que Deus está olhando para nós. Que maravilhoso. Né? Você vê aí em vários lugares, né? Sorria, você está sendo filmado. A gente pode dizer, sorria. Deus está olhando para a sua vida. E os olhos do Senhor estão sobre aquele que é humilde, aquele que é contrito de coração, aquele que treme da sua palavra. E esta canção já cantamos várias vezes, mas ela diz isso. Os olhos do Senhor estão atentos sobre nós. Ele é o Deus de promessa. É Deus que não é homem para mentir. E a palavra de Deus fala lá em Números que não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Mas os olhos do Senhor estão atentos. Ele não está desatento. Ele está olhando para mim, está olhando para você. E é isso que nós precisamos fazer. E saber que Ele é um Deus de perto, Ele está conosco, não é um Deus de longe. Vamos cantar? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe,
nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Senhor nosso Deus, obrigado. Que privilégio saber que estamos sendo olhados pelo Senhor. Nós cremos que os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte por cada um de nós. Louvado, exaltado seja o teu nome. E ajuda-nos, ó Deus. Nós queremos ser vistos e olhados pelo Senhor como aqueles que são humildes, contritos de coração, que tremem da tua palavra, que temem ao Senhor, que vivem uma vida que agrada ao Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, nesse projeto e nessa direção. Continua falando conosco. Abençoa cada um que participou deste culto. Abençoa cada um que vai estar visualizando essa mensagem. Abençoa poderosamente a vida, o lar, e dá-nos saúde, paz, alegria e a direção do Senhor em todo o tempo. Abençoa esta semana, guarda-nos, livra-nos de todo mal. Abençoa esta nação, abençoa as nações. Tira toda a controvérsia em relação a essa pandemia, mas que haja cura. Oramos por aqueles que estão enlutados, por aqueles que perderam entes queridos, ó Pai. Tem misericórdia das famílias, ajuda cada um deles, traz o teu conforto, a tua paz, a tua bênção, e protege-nos, ó Pai, guarda-nos, livra-nos de todo mal, que a tua boa mão esteja sobre nós, alarga mesmo as nossas fronteiras, e assim nós te pedimos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. É maravilhoso poder transmitir essa mensagem para você. Se ela te abençoou, compartilha. Nosso desejo é que essa mensagem alcance outros lugares, porque a palavra dele é viva, ela é eficaz. Tem atingido tantas e tantas pessoas, seja pelos áudios que nós estamos mandando, seja nas transmissões, seja naquelas mensagens que estamos mandando, um pouco mais curtas. Mas o nosso objetivo não é aparecer. Nosso objetivo é que ele cresça e nós diminuamos. Nosso objetivo é que essa palavra se alastre pelos 4 cantos da terra. E a palavra diz isso lá em Abacuque, que a terra se encher do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ou seja, que isso está acontecendo através da internet. E abençoa. Nosso objetivo é que Deus esteja abençoando esse veículo para abençoar outras vidas. E nós oramos que seja assim em nome de Jesus. Deus te abençoe. Como eu disse, compartilha com outros, se isso foi bênção para a sua vida.